Quem assistiu o último vídeo postado aqui no canal, viu que eu levei prejuízo em um apiário. Só que lá eu não calculei para vocês o tamanho desse prejuízo, o tamanho econômico, quanto de dinheiro eu perdi no apiário, ou deixei de faturar naquele apiário. E neste vídeo eu vou mostrar tudo para vocês, o passo a passo, por que eu tive um grande prejuízo, mesmo sendo um pequeno apiário. Salve, salve a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apslogia. Meu nome é Pedro Santos, eu sou zootecnista com pós-graduação em produção animal. Agora irei fazer um pequeno resumo sobre o histórico desse apiário, para quem não acompanha o canal assim com tanta frequência, não ficar perdido. Então, no último vídeo eu mostrei para vocês que houve um prejuízo por vários motivos naquele apiário. E qual que é a ideia inicial? Aquele apiário começou com uma colônia que eu peguei no quintal da minha casa, mostrei ela chegando aqui no quintal, foi pega por acaso, não foi nenhuma caixa isca armada, ela chegou porque ela precisava de um abrigo e acabou encontrando uma colmeia abandonada aqui no quintal e entrou. Começou com essa colônia e depois eu comprei mais 4 colônias já prontas, colmeia com abelha prontinha e coloquei naquele apiário. Então tivemos inicialmente 5 colônias. E a nossa ideia era aumentar esse plantel até chegarmos a 20 colônias. E esse aumento seria por meio ou de caixa isca, mas principalmente divisão daquelas colônias instaladas no apiário. Então eu estava fazendo manutenção para posteriormente fazer a divisão. Mas o que eu pensei? Depois vou fazer um pouco diferente. Das 5 colônias, vou separar 2 para produzir mel e 3 para fazer divisão. Por que eu tomei essa decisão? Para mostrar para vocês que de vez em quando é mais inteligente você separar o seu plantel com propósitos diferentes. Se eu fosse fazer só o aumento do plantel sem ter nenhuma produção inicialmente, eu ia demorar muito para ver o retorno econômico que eu investi nesse apiário. E além de não ter o retorno tão cedo, seria o efeito contrário, porque eu teria que comprar cera alveolada, comprar açúcar, comprar novas colmeias para aumentar o plantel até chegar a 20. E nesse processo de crescimento, muitos apicultores acabam desanimando, porque só vê o dinheiro saindo e o retorno demora um pouco mais do que ele imaginou. Então, para minimizar esse efeito, eu fiz essa divisão, 2 produzindo mel e 3 para fazer divisões, aproveitar a florada para fazer crescimento da população, divide, cresce, quantas vezes forem possível. As que eu separei para a produção de mel eram mãe e filhas. Eu fiz divisão da colônia que foi pega aqui em casa e fiz uma filha dela, porque eu percebi que a mãe tem um potencial genético muito grande, eu não queria perder aquela genética. Então fiz a divisão e depois que ela cresceu, as 2 receberam a melgueira. Então a apiário estava com uma melgueira em cada colônia produtora de mel. As que estavam voltadas para fazer divisão não receberam melgueira. E agora que vem o problema. Devido a outros trabalhos, muitas viagens, eu rodei aí entre outubro e dezembro 4 estados do Brasil. Eu fui para Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e São Paulo. Então fiquei sem tempo de me dedicar o quanto eu gostaria, o quanto esse apiário precisava. Eu não consegui ir ao apiário. Eu fiquei 3 meses sem pisar nesse apiário. Infelizmente, não consegui também colocar uma pessoa para fazer o manejo necessário, porque foi totalmente imprevisto. Eu estava contando que eu ia conseguir dar conta de lá. E ao chegar no apiário, como mostrei no último vídeo, as 2 que estavam voltadas para a produção de mel estavam com a melgueira abarrotada, sem espaço nenhum, lacrada de mel. E como eu já conheço, trabalho com abelhas há bastante tempo, conheço um pouco da florada, ali com certeza absoluta, se tivesse 2 ou 3 melgueiras, provavelmente elas teriam colocado mel nessas outras melgueiras também. Não produziu mais mel por falta de espaço para trabalhar. Por muita sorte, elas não enxamearam. Não observei nenhum sinal de enxameação, não tinha realeiras, a rainha era a mesma. Então foi muita sorte não ter perdido a genética, que é de excelente qualidade. Mas vamos colocar que eu deixei de produzir uma melgueira a mais em cada uma dessas que estavam produzindo mel. Eu suponho que dali daria 3 melgueiras tranquilamente. Mas para não chutar muito para cima, vocês falam que eu estou exagerando, eu vou botar uma melgueira a mais que com certeza elas colocariam mel nessa outra.
Então eu deixei de produzir uma melgueira a mais em cada uma, como eram 2 colônias, pelo menos 20 quilos de mel que eu deixei de produzir no apiário. 20 quilos de mel. Vamos colocar um preço médio no Brasil de R$30 no varejo, então deixei de faturar R$600 com a produção de mel. Então já começou aí o nosso prejuízo, deixamos de ganhar dinheiro com mel. Produzimos somente metade ou menos da metade do potencial que a área permitia. Mas o grande prejuízo vem agora. Então deixa de lado as 2 colônias produtoras de mel, sobraram 3 que seriam para fazer divisão. Se eu tivesse feito a divisão de acordo com o meu planejamento, lá para final de outubro, começo de novembro, essas 3 teriam virado 6 colônias. Quem acompanhou a saga no canal aí viu que eu estava cuidando, elas estavam ficando fortes, melhorando a genética, então essas 3 teriam sido divididas e virariam 6 colônias. E agora no começo do ano, meados de janeiro, essas 6 colônias se tornariam mais 12 colônias, divisão novamente. Então de 3 iríamos para 12 colônias, mais as 2 produtoras de mel, 14 colônias no total. Mas infelizmente, como eu não fui ao apiário no final do ano, não foi feita a primeira divisão. Então as 3 continuaram sendo 3 colônias. E além do mais, uma das 3, como a colmeia caiu do cavalete há bastante tempo, ela enfraqueceu e não tinha mais como fazer a sua divisão. Ela também sobreviveu por um milagre. Na verdade, 2 caíram no cavalete. Só que uma caiu recentemente, não teve um impacto muito grande, ela continuou forte e eu fiz a divisão dessas 2 restantes. Eu não mostrei no último vídeo, mas vou gravar em breve para vocês para mostrar que essas 2 foram divididas. Mas ao invés de termos 12 colônias, passamos para 5 colônias. Mais as 2 produtoras de mel, então ao invés de ter 14, que era o planejamento, temos apenas 7 colônias, sendo que uma está fraca porque caiu no chão. E qual que é o valor do prejuízo de não ter feito essas divisões? Bom, uma colônia bem manejada, na colmeia padrão, com cera alveolada boa, rainha de boa genética, bem cuidada, populosa, forte, é no mínimo uns R$500. Eu não vendo as minhas por menos que isso. Então, se são 7 colônias a R$500 cada uma, estamos falando de R$3.500, mais os R$600 que deixamos de produzir de mel, deu um total de R$4.100 de prejuízo. Para algumas pessoas, R$4.100 pode não ser uma quantia muito significativa, mas para mim eu tenho certeza que é uma quantia bastante razoável, poderia ter feito muita coisa com esse dinheiro. Ah, Pedro, mas não foi dinheiro, você aumentar o plantel. Concordo plenamente. Mas quando você aumenta o seu patrimônio, você tem a possibilidade de transformar esse patrimônio em dinheiro. Como se você tem uma casa, um carro, e você resolve vender esse bem. Esse bem ele vale um tanto de dinheiro. Você pode transformar o seu recurso, o seu ativo num dinheiro. A mesma coisa no apiário. As colônias valem dinheiro, as colmeias valem dinheiro. É lógico que não tem uma liquidez muito grande. O que é a liquidez? É a velocidade que esse bem se transforma em dinheiro. Dificilmente você vende uma casa da noite para o dia, você vende colônias da noite para o dia. São bens que demoram um pouco mais para você conseguir arrumar um comprador que pague o preço justo que você considera por aquele ativo. Agora que o prejuízo já aconteceu, não temos muito o que fazer, é retomar o nosso trabalho e tentar aí atingir o nosso planejamento da melhor forma possível, de acordo com as nossas condições de tempo e dinheiro. Mas como tudo na vida tem um lado bom, o meu erro, o meu prejuízo serviu para mostrar para vocês que sim, é possível ter bastante prejuízo, mesmo com apiários pequenos. Ou se você não considera um prejuízo, você pode deixar de ganhar bastante dinheiro, aumentar o seu patrimônio, mesmo com apiário pequeno, graças a erros como o que eu cometi. Se gostou, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!